Alô, boa noite, crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem de saúde? Deus é bom, né? Deus é tão bom que Deus nos amou primeiro, antes que Deus formasse os céus e a terra, teve a rebelião de anjo, né? O Lucifer queria tomar o lugar de Deus, mas Deus ele não deixou. Deus ele colocou um anjo ali para vencer aquela rebelião, né? E os anjos que estavam no lado do Lucifer, queria tomar o lugar de Deus, né? Foram lançados por debaixo, para fora do paraíso, debaixo da terra, que agora são anjos das trevas, né? E ali, o anjo Gabriel ali conseguiu vencer aquela rebelião de anjo, né? E Deus ele fez o homem semelhante à sua imagem, né? Aqui é uma pregação sobre como Deus nos amou primeiro, né? Eu não prego sobre de placa de igreja, não. Eu prego só sobre como Deus nos amou primeiro, né? E como Deus nos amou primeiro, né? E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, né, o versículo 12, né, que Jesus ele falou ali que o amor de muitos esfriarão, né, mas o meu pensamento ainda está vivo. Eu ainda não deixei de acreditar em Jesus, ainda não. Não. Eu vou acreditar em Jesus até que ele venha, ressuscite nossos entes queridos e nos arrebata e nos transforma em corpo transformado. E que corpo é esse? Corpo espiritual, né? A carta de Tiago, capítulo 2, e o versículo 14, né, que obra sem fé é morta, né? A cartas, uma das cartas do apóstolo Paulo, né, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, né, que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, transformados em um corpo espiritual, né? E é tão real que o capeta ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus não. Jesus ele vem para dar vida eterna e vida com abundância, né? E também no capítulo 22 de Apocalipse, né, que é o grande tribunal de Cristo, né? Todos nós temos que comparecer diante de Deus, e ali será o grande tribunal de Cristo. Capítulo 22 de Apocalipse. Pois é, eu sou grato, né, de ser um dos grandes aí, pregadores aí, que prega sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira foi quando Cristo, né, veio em criança, né, e, e, e aconteceu no Evangelho de Mateus, né, capítulo 1, né, e ali, né, e Jesus, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos nem qual foi o ano que Jesus nasceu ali, não. Foi ali, foi no reinado de Herodes, o primeiro rei de Israel, Herodes, né?
E ali também o anticristo é no segundo Tessalonicenses capítulo 2, né? E aquele ali não brinca em serviço. O anticristo, ele vai enganar todos, até os escolhidos. Mas eu acredito em Jesus. Você crê que Jesus pode te salvar? Você crê que Jesus pode te livrar até das crises perigosas? Jesus, ele é verdade. E a verdade é Jesus. E Jesus é a verdade. E Jesus Cristo, ele falou: eu sou a verdade e a vida. Se ninguém vem ao Pai, se não for por mim. E Jesus, ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, né? Que Jesus, ele falou, né? Que ele fala no capítulo 14, que ele falou assim, Jesus, ele é tão esperto que Jesus, ele fala, no primeiro versículo de João, no capítulo 14, que na minha casa há muitas moradas, e se não fosse, se eu não teria dito, eu voltarei e levarei para mim mesmo, onde eu esteja, vós esteja também. E no versículo 21 desse mesmo capítulo aí, sou chamado para multiplicar, né? Um evangelho de João, capítulo 14, né? E o primeiro versículo também, que é bem provável que Jesus está voltando, né? Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, que Ele estava em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois eu vou preparar um lugar, e se eu for, levarei para mim mesmo. Onde eu esteja, vós esteja também, né? Não é por placa de igreja que eu prego essa palavra. É uma palavra sobrenatural, né? É tão real, que Jesus está voltando. Você crê que Jesus pode te livrar das crises perigosas? Eu espero que sim, porque Jesus está para voltar e ressuscitar nossos entes queridos, né? Nossos entes queridos, que é crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, né? Todas as faixas etárias, idosos também, né? Aqui eu sou um servo de Deus, né? E eu prego a palavra de Deus acreditando no meu pensamento. E o meu pensamento está vivo, acreditando em Jesus, né? O meu Redentor vive. E o meu Redentor é Jesus, o grande consumador, salvador das nossas vidas. Aquele é o nosso verdadeiro Jesus. E o verdadeiro Jesus que nos salvou e deu seu único preço para nos salvar, para nos ser servo e ser irmãos de Cristo. E aquele ali é o verdadeiro Salvador da humanidade, é Jesus. Se você crê, deixe seu joinha e uma paz do Senhor. Crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, idosos, né? Paz do Senhor, boa noite e durma com Deus.